Ministério da Economia vai zerar o imposto sobre operações financeiras em transações com moeda estrangeira até 2029. O emprego cai em novembro e representa a menor taxa desde o trimestre encerrado em janeiro de 2020. Mundo bate novo recorde no número de infecções por Covid em 24 horas, mas de acordo com a OMS, o aumento dos novos casos está desacelerando. Anvisa autoriza o uso de autotestes da doença no Brasil. Deputado Davi Soares entrega máquina para nivelar asfalto à cidade do interior de São Paulo em época de previsão de chuva. A Austrália divulga plano financiado para proteger a Grande Barreira de Corais e impedir que o Recife seja removido da lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Primeira-dama norte-americana Jill Biden apresenta a nova moradora da Casa Branca, Agatha Willow. Olá, boa noite. O Ministério da Economia anunciou nesta sexta-feira que vai zerar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras em Transações com Moeda Estrangeira, até 2029. A medida, segundo a pasta, é um passo decisivo para acelerar o ingresso do Brasil na OCDE. De acordo com a pasta, a redução será gradual e deve começar já em 2022. Inicialmente com operações de entrada e saída de recursos estrangeiros de curto prazo de até 180 dias. As mudanças serão feitas por meio de decreto presidencial. A redução do IOF é uma das obrigações a serem cumpridas pelo Brasil para a adesão aos códigos de liberalização de movimentação de capitais e de operações invisíveis, instrumentos obrigatórios do processo de adesão à OCDE. Em nota, o Ministério disse que o corte do imposto vai contemplar 4 faixas de incidência do IOF cambial, com reduções graduais para cada faixa. O primeiro grupo envolverá as operações de curto prazo. O segundo abrangerá transações com cartões de crédito ou débito, cheques de viagem e cartões pré-pagos internacionais. O terceiro grupo, por sua vez, englobará operações de câmbio para aquisição de moeda estrangeira à vista no Brasil, para transferência de recursos ao exterior. O quarto grupo, por fim, envolverá as demais operações de câmbio. A pasta ressaltou que, no caso de crises futuras, as regras da OCDE permitem a adoção de medidas prudenciais, desde que não sejam discriminatórias ou com alíquotas excessivas. Segundo o Ministério, a mudança vai melhorar o cenário para todas as transações internacionais. O desemprego caiu em novembro, mas ainda atinge mais de 12 milhões de brasileiros. É a menor taxa desde o trimestre encerrado em janeiro de 2020. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,6% no trimestre encerrado em novembro. Apesar da queda, a falta de trabalho ainda atinge 12 milhões e 400 mil brasileiros. Segundo o IBGE, esse é o menor índice desde o trimestre encerrado em janeiro de 2020, quando a taxa era de 11,4%. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em outubro, esse índice estava em 12,1%, atingindo 12 milhões e 900 mil brasileiros. No período entre setembro e novembro, houve uma redução de 1,5 milhão de pessoas na busca por uma colocação profissional. De acordo com a PNAD, no mesmo intervalo do ano anterior, a queda no volume de desocupação foi de cerca de 2 milhões. Apesar da redução do desemprego, o rendimento real habitual também caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando ao menor rendimento da série histórica, iniciada em 2012. O Diário Oficial da União de hoje publicou um decreto que regulamenta e estabelece critérios de transferência automática de recursos às unidades federativas com o objetivo de garantir acesso à internet com fins educacionais a alunos e professores da educação básica pública.
O decreto detalha como serão feitas as transferências por meio da plataforma Mais Brasil, sistema que integra as bases de gestão de transferências de recursos da União. A transferência feita em parcela única de 3,5 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal é um apoio financeiro dado em razão da calamidade pública decorrente da pandemia para colaborar com os municípios e proporcionar a universalização do ensino. O texto legal apresenta diretrizes para a aplicação desses recursos e descreve como serão as transferências e os prazos. Caso os recursos e os rendimentos obtidos a partir de sua aplicação não sejam utilizados, os saldos remanescentes deverão ser restituídos à conta única do Tesouro Nacional por meio da emissão e do pagamento de guia de recolhimento da União. Nesta sexta-feira, a Anatel autorizou a empresa Starlink, do empresário Elon Musk, a oferecer internet via satélite no Brasil. O direito de exploração vai até 2027. A concessão do direito de exploração à Starlink era um desejo do governo brasileiro para conectar áreas remotas e comunidades indígenas na região amazônica, onde é mais difícil chegar à internet por fibra ótica. O Brasil também pretende monitorar via satélite desmatamentos ilegais e incêndios para preservar a área florestal. Também poderão ser beneficiadas escolas, hospitais e outros estabelecimentos localizados em áreas rurais. Já a oferta final da banda larga aos consumidores, segundo a Anatel, poderá ser realizada por empresa autorizada que contratar capacidade da rede de satélites, ou caso o próprio grupo econômico obtenha autorização para ingressar nesse mercado, o que já tinha acontecido no ano passado. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, se reuniu em novembro do ano passado com Elon Musk para discutir uma possível parceria com o governo brasileiro. E depois de alguns dias de tempo mais seco, as tempestades de verão voltaram a castigar parte do país. As regiões mais atingidas pelas chuvas desde o começo do ano ainda sofrem com os prejuízos e aos poucos tentam se reerguer. Os próximos dias serão de chuvas intensas entre São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. As informações do IMET dão um alerta a quem já sofreu tanto com os temporais deste começo de ano. No estado de Minas Gerais, um dos mais castigados pelas chuvas de 2022, cerca de 127 mil produtores rurais foram impactados, segundo o levantamento da empresa de assistência técnica e extensão rural. E determinadas qualidades de hortaliças, elas não adaptam bem com muita chuva, entendeu? Inclusive a americana, essa crespa, alface, a chicória, então ela deu bastante perca mesmo. Diante do cenário atual, a previsão é de queda na agropecuária, um dos setores que mais crescem no PIB brasileiro. O alto volume de chuvas provocou transtornos também em estradas rurais e causou muita dificuldade para quem mora ou precisa transitar por esses locais. Enquanto uns contabilizam os prejuízos, outros começam a reconstruir. No estado de São Paulo, o município de Paraibuna acaba de receber do deputado federal pelo Democratas, Davi Soares, o apoio que vai renovar os 1.200 quilômetros de estradas da região, como anunciou o prefeito da cidade neste vídeo. Então, recebendo aqui Paraibuna, deputado federal Davi Soares, que é o deputado responsável por trazer essa máquina para o nosso município, uma máquina motoniveladora, a máquina que acerta as estradas rurais, algo muito importante, principalmente para o município, com as características de Paraibuna, que tem mais de 1.200 quilômetros de estradas rurais. Da região do Vale é o segundo maior município em extensão territorial, em extensão de estradas. Então, algo muito útil e muito necessário. Muito obrigado, deputado. Olha, prefeito, na verdade eu fico de alma limpa, feliz, porque nós passamos momentos difíceis. O senhor pediu, a gente está num momento de uma pandemia, foi feito lá todo um trabalho político no governo federal, abriu-se a possibilidade desse encaminhamento e imediatamente falei, Paraibuna, preciso encaminhar a reta para Paraibuna e fomos lá com diversos percalços, fomos vencendo todos eles. Quero agradecer ao senhor, sua equipe técnica, a todos os vereadores aqui envolvidos e a outros que por algum momento não puderam participar. Muito obrigado, fui vereador e sei a importância do Legislativo Municipal e quero aqui parabenizar a cidade.
vai ter condições de continuar tocando nesse momento de chuvas e sabendo que não vai ficar 6 meses esperando a prefeitura vir. A prefeitura agora tem equipamento de ponta para realizar o serviço necessário à transitabilidade da nossa cidade. E agora vamos saber quais são os destaques do estado do Rio de Janeiro. O repórter Anderson Nascimento está com a gente para encerrar mais uma semana. Boa noite, Anderson, é com você. Boa noite, Beatriz. Estou aqui de novo, sexta-feira. Olha, a sexta no Rio e o clima quente começa a amenizar um pouco, exceto para o trabalho da polícia, que conseguiu localizar e prender o maior clonador de carros do estado. A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje o maior ladrão e clonador de carros do Rio de Janeiro. Tiago Fernandes Virtuoso, de 35 anos, conhecido como Tio Conel. A operação ocorreu no Morro do Turano, zona norte do Rio, e contou até com o uso de um helicóptero. A captura de Conel foi feita pelos agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, com o apoio de agentes da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais. Ele estava foragido e tem 10 mandados de prisão, entre eles tráfico de drogas, roubo majorado e organização criminosa. Ainda de acordo com as investigações, Tio Conel encomenda veículos importados e um dos roubos culminou na morte do médico Cláudio Marcilli, na Barra da Tijuca, em outubro de 2021. Agora, uma curiosidade dessa operação é o equipamento FLIR, chamado de olho de águia, utilizado no helicóptero da polícia. É uma câmera termográfica que alcança 5.000 metros e é capaz de identificar criminosos escondidos à noite ou no escuro pelo calor do corpo ou dos armamentos em utilização. Uma excelente aquisição da Polícia do Rio de Janeiro, né? Agora, mais um caso de maus tratos de animais termina com justiça. Uma colombiana de 44 anos e a filha adolescente abandonaram os animais na rua Itapiru, no Rio Comprido, zona norte do estado, e foram embora de carro. Os agentes da polícia resgataram os 2 cachorros que foram levados para a delegacia, onde passaram por perícia. Agora, as 2, mãe e filha, foram levadas para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. A mulher, ela vai responder por infração à lei de maus tratos a animais domésticos, com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Agora, as manhãs aqui no Rio de Janeiro estão com uma coloração especial. Quem acordou cedo pôde ver um tom rosado arroxeado no céu e isso não aconteceu pelas altas temperaturas dessa semana, não, mas pela erupção do vulcão submarino Tonga, que ocorreu no último dia 15. A erupção foi mais forte que de uma bomba atômica e a fumaça expelida pelo vulcão viajou 13 quilômetros até aqui. Quando as partículas do Tonga foram iluminadas pelo Sol, o resultado foi essa coloração especial no nosso céu. E segundo o Climatempo, esse fenômeno ainda vai durar por mais alguns dias, então dá para aproveitar. Ótimo fim de semana para você de casa. Beatriz, eu fico por aqui. Segunda-feira eu volto com mais informações do Rio de Janeiro. Anderson, muito obrigada. Volte sim. Um ótimo final de semana a você e a todos aí do Rio de Janeiro. E veja depois do intervalo, Anvisa autoriza o uso de autotestes de Covid-19 no Brasil. E ainda, primeira-dama norte-americana Jill Biden apresenta a nova moradora da Casa Branca, Agatha Willow. Em instantes, até já! Estamos de volta e mais uma vez o mundo bateu um novo recorde no número de infecções por Covid-19 em 24 horas. Foram mais de 3.840.000 testes positivos contabilizados em um único dia. Mesmo com o alto número de contágios registrados nas últimas semanas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, pesquisas indicam que o aumento dos novos casos, principalmente provocados pela variante Ômicron, esteja desacelerando. E a partir de 1º de março, o Ministério da Saúde vai aumentar os valores repassados para o custeio de leitos de unidade de terapia intensiva. O reajuste de novas diárias de UTIs convencionais, que atendem todas as especialidades, vai fortalecer instalações hospitalares em toda a rede do SUS.
O aumento nas diárias sofrerá um novo acréscimo 6 meses após a iniciativa entrar em vigor. O reajuste será importante para a melhoria no atendimento realizado na ponta, de acordo com o Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde. A iniciativa é uma demanda antiga de estados e municípios e foi pactuada na reunião da Comissão Intergestores Tripartite, que integra o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A medida será implementada por meio de portaria que deve ser publicada nos próximos dias. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também assinou 2 portarias que ampliam os leitos de UTI no país. Uma das medidas prorroga o custeio de mais de 14 mil leitos de UTI adulta e pediátrica destinados ao tratamento da Covid-19 por mais 30 dias. Em todo o país, o Ministério da Saúde já autorizou mais de 26 mil leitos de UTI Covid adultos e pediátricos por pouco mais de 16 bilhões de reais. Os investimentos mensais voltados para esses leitos serão de cerca de 1 bilhão de reais por mês. Também foi oficializada a ampliação de 6.500 leitos de UTI convencional, aumentando a oferta aos pacientes que necessitam de cuidados intensivos no país. E olha só, em menos de um mês, o Rio de Janeiro tem mais casos registrados de Covid do que em todo o primeiro ano de pandemia. A cidade do Rio de Janeiro registrou nos primeiros 26 dias do ano 228.129 casos de Covid-19. Este número é maior do que todos os casos confirmados em 2020, no primeiro ano de pandemia, quando somou 218.033. O perfil epidemiológico foi atualizado nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Embora o número de casos tenha disparado por causa da variante Ômicron, mais contagiosa, o número de óbitos este ano é de 160. No ano passado, foram 16.108 mortes. O Hospital Municipal da Brasilândia, referência no tratamento de Covid na zona norte de São Paulo, atingiu o índice de 96% de ocupação de leitos de UTI para Covid. Outro hospital que chegou a um índice alto de internações é o Hospital Guarapiranga, na zona sul da cidade, que tem 80% de ocupação de UTI. A elevada demanda por internação fez com que a Prefeitura de São Paulo também abrisse mais leitos na cidade. Em 23 de janeiro, a capital paulista tinha 474 leitos de UTI dedicados ao atendimento da doença. Esse total subiu para 566 leitos em 27 de janeiro, uma alta de 19%. A Anvisa autorizou o uso de autotestes de Covid-19 no Brasil. A decisão foi tomada hoje, após análise de informações complementares enviadas pelo Ministério da Saúde. A Anvisa decidiu aprovar o uso de autotestes para a detecção da Covid-19 no Brasil. A autorização vai liberar a comercialização dos exames em farmácias e estabelecimentos de saúde. Os testes, que podem ser feitos em casa, permitem realizar acompanhamento das condições da doença, como no caso de medição de glicose no sangue para pacientes com diabetes ou testes de gravidez. Mas, segundo a Anvisa, os exames não são conclusivos para o diagnóstico. No caso do coronavírus, o paciente que possui o kit realiza a coleta através da secreção do nariz ou da boca com um cotonete. Na sequência, a haste é introduzida em um processo químico e colocada para testagem. O resultado fica disponível em cerca de meia hora, indicando tanto o resultado positivo quanto negativo para a presença do vírus. O autoteste, já autorizado em países como os Estados Unidos, Reino Unido, Portugal e Itália, tem sido apontado como uma estratégia fundamental para o enfrentamento da doença. Especialistas defendem que, a partir do diagnóstico, é possível o tratamento, o distanciamento e o rastreamento de outras pessoas que podem ter sido expostas à infecção. O Ministério da Saúde afirmou que a aprovação é uma estratégia complementar ao Plano Nacional de Expansão da Testagem. E os trabalhadores que precisarem se afastar por causa de sintomas de Covid-19 não precisarão apresentar atestado médico às empresas, a não ser que o período de afastamento seja superior a 10 dias, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência. Com o aumento de casos da doença devido à disseminação da variante Ômicron pelo país, foi publicada uma portaria com atualizações das medidas para prevenção e controle dos riscos de transmissão do coronavírus em ambientes de trabalho.
A Austrália divulgou nesta sexta-feira um plano financiado por 700 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões e 780 milhões de reais, para proteger a Grande Barreira de Corais e impedir que o enorme Recife seja removido da lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A iniciativa tenta impedir que o enorme Recife seja removido da lista do Patrimônio Mundial da Unesco devido à deterioração do ecossistema causada pelas mudanças climáticas. O Recife sempre foi uma prioridade para o governo. Tem sido uma prioridade porque sabemos o quão importante é para a vida das pessoas do estado de Queensland. É importante para seus meios de subsistência, mas também para seu modo de vida. Apesar do valor do investimento, o Conselho Climático, um grupo de pressão ecologista, afirmou que o pacote é como colocar um band-aid em uma perna quebrada. Quando as Nações Unidas ameaçaram em 2015 rebaixar a Grande Barreira de Corais, a Austrália criou o Plano Recife 2050 e canalizou bilhões de dólares para sua proteção. Acredita-se que essas medidas tenham desacelerado a taxa de declínio, mas grande parte do maior ecossistema de corais do mundo já está danificado. Um estudo recente indicou que 98% do Recife foi afetado por branqueamento desde 1998. A Casa Branca tem uma nova moradora. O presidente Joe Biden finalmente cumpriu mais uma de suas promessas: ter um gato, ou melhor, uma gata. Olha só. A presença de uma nova moradora na Casa Branca pode trazer um pouco de leveza em meio a dias difíceis. Trata-se da gata Willow, que foi apresentada no Twitter pela primeira-dama Jill Biden. Ela e o presidente Joe Biden já haviam dito que levariam um felino para a residência oficial. A notícia leve é algo que a Casa Branca precisa em meio à tensão com a Rússia, a alta inflação e os casos de Covid. Willow tem algumas habilidades políticas sérias. Com 2 anos de idade, ela foi criada em uma fazenda na Pensilvânia, marco zero da eleição presidencial acirrada. O animal foi visto pela primeira vez em 2020, quando pulou no palco onde a futura primeira-dama estava em campanha. Michael La Rosa, secretário de imprensa de Jill, afirmou que Willow está se instalando na Casa Branca com seus brinquedos favoritos, guloseimas e muito espaço para explorar. A gata se junta a 2 cães que já vivem no local. E essa edição do Jornal das 18h30 fica por aqui. Agradeço a sua companhia e desejo um excelente fim de semana para você. Tchau!